Bom dia a todas e a todos e a todos. Estamos aqui hoje com o terceiro episódio da série Cajogo, Camilo José Gomes, na Ludoteca. E hoje a gente tem o privilégio, de estar aqui nessa manhã para bater um papo com Adriano Moura. Para quem não sabe, porque eu creio que a maioria dos campistas sabem, Adriano Moura é professor do IFE, mas ele é escritor, poeta, mas eu gostaria que o Adriano falasse um pouquinho dessa sua construção, de sua trajetória. Quem é Adriano Moura? Bom dia Edmilson, bom dia a todos, todas e todes. Eu sou Adriano, um sujeito nascido e criado no interior da cidade de Campos dos Goytacazes, mais especificamente o 7º distrito de Travessão de Campos. E eu sempre gosto muito de falar assim, filho de Dona Tide, que tem essa cultura dos lugares do interior, É o filho de Dona Tide, E minha mãe era uma trabalhadora rural, E aos 16 anos eu venho estudar no centro da cidade, começo a me interessar por teatro, literatura, principalmente pelo fato de eu ter integrado a oficina de teatro da antiga Escola Técnica Federal de Campos, que hoje é IFE, no Instituto Federal Fluminense, onde eu ministro as disciplinas de literaturas africanas e literatura portuguesa. E aí a minha relação com a literatura, ela começa no teatro, que foi por meio do teatro que eu passei a ter um contato mais direto com obras literárias, seja no campo da prosa, da dramaturgia ou da própria poesia. Escrevo minha primeira peça de teatro em 1988, que inclusive foi uma peça escrita em comemoração, pelo menos aquilo que a gente chamava à época de comemoração centenária da abolição da escravatura, e era uma peça escrita para ser encenada por um grupo de jovens de igreja católica, da qual eu fiz parte ao longo de um certo período. E aí, assim, a minha relação com a escrita, de fato, quando eu começo a me entender como escritor propriamente, é quando eu publico em 2007 uma coletânea de poemas intitulada Liquidificador, Poesia para Vitamina, que foram poesias escritas ao longo de mais ou menos 5 ou 6 anos, E era um livro mais de investigação poética, investigação sobre a linguagem, do que necessariamente com uma temática muito específica. A posteriori, eu publico o primeiro romance, que é O Julgamento de Lúcifer. E aí o romance esse que nasce também no teatro, primeiro eu escrevo o texto num formato dramatúrgico para encenação, depois, por exigências editoriais, eu transformo o texto teatral em romance. E aí é interessante essa minha relação com a dramaturgia, porque eu sempre me senti muito pertencente ao universo da encenação, mas nunca era convidado para protagonizar algum tipo de espetáculo, ou fazer algum espetáculo que de fato me satisfizesse em termos de autoria, Eu sempre brinco com isso, você vai fazer qual papel? Vai ser polvo, Aí o polvo faz o quê? Grita, crucifica, na Paixão de Cristo. Então, para não passar a vida inteira, só fazendo o papel de polvo, gritando, no meio de multidões, ou fazendo aquelas participações sem texto, eu resolvo começar a escrever e a produzir os meus espetáculos. Então, de lá para cá, a minha relação tanto com a educação quanto com a literatura passa muito também pelo universo teatral, por meio do qual eu também investigo questões relativas à minha cidade, à minha própria existência e aquilo que eu entendo como sendo um projeto de país melhor. Maravilha. Adriano, a gente vai inclusive falar sobre as suas obras, mas todo escritor ele fala a partir do seu recorte de mundo. E o seu mundo começa no seu lugar. O que é uma criança negra, filho de trabalhadores rurais, no 7º distrito de Travessão, que tem hoje a zona periférica da cidade, mas na década de 70 extremamente rural. E como que é essa criança, qual o seu contato com as letras? Você começa a estudar, fazer a primeira série, segunda série primária, no final dos anos 70?
Mas a memória que eu tenho, assim, da minha experiência com escola como criança é mais ou menos por volta, né, do final dos anos 70, eu devia ter uns 7, 8 anos, né, e a minha memória começa a partir daí. Porque à época não havia muito, assim, esse hábito da pré-escola, né, aquilo que é hoje educação infantil, né? Então eu ingresso, né, na vida escolar e com mais ou menos 7 anos de idade. Segundo a minha mãe, eu teria me auto-alfabetizado com graveto. Aparece, inclusive, nos livros. Escrevendo assim em fundo de quintal, eu ficava, né, repetindo, né, letras, né, escrevendo no chão com graveto. E aí, segundo ela, né, a minha alfabetização começa aí. O fato de ser uma criança negra morando no interior, né, e filho também, né, de trabalhadores rurais, é uma coisa interessante que a gente só vai ter a percepção do que isso significa muito tempo depois. Que quando você é criança, né, embora você já viva e presencie algumas questões ligadas ao próprio preconceito racial, mas a gente sequer tem essa percepção quando você é criança, né? Quer dizer, a violência é muito maior ainda, né, por conta disso. A gente só vai ter essa percepção quando a gente olha para trás, olha para o passado e começa a entender que quando você sobrava no par da festa junina, entende? Quando você não era convidado para aquela festinha. Com a menina ruiva. Exatamente, exato. Se fosse uma loira até podia, porque no trabalho dele, nesse último trabalho, ele faz uma digressão que mistura vivências dele, né, pessoais com ficção, mas ele tem uma parte que você fala, né? Se fosse uma menina loira até, mas uma menina ruiva para um preto, a mãe não quer que dance. E vai sobrar. Mas tem uma coisa aí, que quando a gente lê a sua obra, essa última inclusive, que você faz esse retorno ao passado, é um retorno que tem uma poesia, né? Que tem ali um lirismo doído, sofrido, porque fala também da dor, quero falar disso um pouco mais para frente, a gente percebe isso nessa construção e o seu trabalho a gente lendo, né, como leitor, né, você está representando ali, né, um espectro de pessoas, né, pessoas invisíveis, né, crianças invisíveis, mas o Adriano lá, porque via poesia, alegria nesse lugar, nesse ambiente familiar, essa vivência, tem alguma lembrança? Sim, porque a questão da broa de milho, né? Aham. Que é o elemento desencadeador, né, de toda a narrativa desse último livro, né? A gente tem sempre a lembrança, por exemplo, dos jogos de infância, porque quando você é pobre no interior, né, você precisa inventar os seus modos de se divertir, né? Então, o carrinho de rolemã, por exemplo, né, que você pega pedaço de pau, tábua no fundo do quintal, na rua, pega uma roda daqui, uma roda dali, você cria, né? Você precisa inventar um outro mundo. Então tem muito dessas memórias, né? Inclusive de plantio em quintal, né? Infelizmente essa cultura tem desaparecido um pouco, né? Sim. Do milho, da empim no fundo do quintal. Então assim, o hábito de que o café da tarde é angu doce, né? E tudo isso aparece aqui como memória positiva, né, desse processo. Então, assim, não é só uma memória de dor ou pobreza, sim, mas é uma memória de grandes e pequenas alegrias decorrentes de pequenos achados do cotidiano. Não, esse angu doce, cara, que você coloca... Eu ontem estava lendo né, um recorte da obra, né, não li toda a obra ainda, eu tenho que ser sincero, mas... em consideração, né, a grandeza do seu trabalho, né, eu procurei, debrucei do máximo possível, mas fala muito sobre mim, fala muito sobre a criança que cresceu no campo, numa casa de zona rural, porque a gente não tinha contato com pão de padaria como hoje, né? Pão era quando alguém vinha à cidade e levava para casa, mas o angu doce fazia parte do nosso café da manhã, e você traz isso com a leveza, né? Do angu doce, a permanência também da broa, essa questão da culinária é uma identidade assim muito forte, cara. Isso eu acho assim, de uma potência, e como é que você traduz isso com muita poesia. Mas aí eu vou ainda puxar um pouco desse lado pessoal, tá? Depois a gente vai nos seus trabalhos. Mas aí o Adriano vem para a cidade, vem estudar. E vem estudar onde?
Então, eu concluo meu ensino fundamental no Liceu de Humanidades, né? Assim, eu estudei até o 7º ano, antiga 7ª série, né? Lá, em Travessão mesmo, né? Numa escola do estado. Venho para o liceu, né? Venho morar com meu irmão aqui no centro da cidade. Faz prova para entrar. Oi? Fez prova para entrar nessa época ainda? Tinha exame de admissão? Não tinha exame de admissão, mas não. Ah. E aí eu pretendia já estudar também na escola técnica, né? Onde eu faria instrumentação industrial, né? Um ano depois. Então, estudar no liceu me colocava mais perto de um curso de preparatório que existia na Escola Técnica Federal, né? Que era o Protécnico. Então, essa vinda para o centro tem relação também, que havia muito, hoje em dia também nem tanto, mas nos anos 80, né, todas as famílias, as mães, que diziam, não, tem que estudar para ir para a Petrobras, né? Isso. Vai fazer concurso para a Petrobras. E o instrumentação industrial era, à época, um curso novo, que tinha um mercado de trabalho muito amplo, né? Então, venho com aquela ambição de profissionalmente ser um instrumentista industrial, até o momento que eu abri uma válvula de pressão errada numa planta piloto, explodiu uma coluna de mercúrio, ali eu entendi que isso não seria... Não era sua área. Eu imaginei, você imagina isso numa plataforma de petróleo. É poesia, né? E literatura, né? Adriano, e aí agora vamos falar aqui. Eu separei aqui 3 trabalhos seus, né? Livros, e a gente... Um é o Julgamento de Lúcifer, no qual a gente percebe o quanto é o seu poder, né, de observação desse cotidiano, como que o seu cotidiano ele é atravessado sobre a questão da religiosidade, né? Você já deu uma pista aí, inclusive você também passou pelos movimentos, provavelmente, da Igreja Católica, de eclesiais, né? Isso era muito forte para a juventude nos anos 80, né? Gente, eu também sou dessa época. Aliás, o Adriano é mais novo que eu. O Adriano é de 72, sou de 71, tá? Mas estamos aí, tá? E a questão é o seguinte, eu vejo aqui no Julgamento de Lúcifer, a história, ela passa, né? Me parece um reality, e você traz as questões que nos persegue no sentido, entre aspas, né? A religião, né, pelo menos 2000 anos, né, essa questão do cristianismo para cá e toda essa construção cultural que o cristianismo tem, né, que o próprio cristianismo cria o próprio Lúcifer, né, biblicamente, né, a gente tem lá do Velho Testamento, e depois todos os males e os pecados, quando a gente erra, ou essa moral se atribui a Lúcifer. E você coloca isso assim, cara a cara, Lúcifer trazendo cara a cara. Traz um pouco disso aí, assim, um ponto alto da obra. Que aí a questão é o seguinte, Lúcifer ele vai participar de um programa de televisão, né, no qual ele seria julgado pelos crimes da humanidade nos últimos 2000 anos. No entanto, de posse de um controle remoto, ele passa a exibir nas telas de celulares, computadores e TVs alguns crimes cometidos por 3 lideranças religiosas que estão com ele no estúdio, que é uma médium, um arcebispo e um pastor que tinha sido torturador durante a ditadura militar. Maravilha, gente. Então, assim, aí tem uma frase do romance, né, que aparece também na peça, em que ele diz que Deus e o diabo são os 2 personagens mais complexos criados pela mente humana, porque eles representam justamente toda essa dicotomia, né, essa falta de concepção dialética de mundo, né? Então, Deus é o bem, diabo é o mal, tudo de ruim atribui-se ao diabo, tudo de bom atribui-se a Deus, sendo que Deus e o diabo seriam faces de uma moeda única, sendo, né, um pouco clichê, e ao mesmo tempo, né, nem tendo o entendimento que a própria figura do diabo é uma criação ficcional. Tanto que essa imagem, né, dessa figura, ela só existe dentro da cultura judaico-cristã. Sim. Ela não existe em nenhuma outra cultura. Até errado quando as pessoas atribuem, por exemplo, figuras das religiões de matriz africana, né, a diabo, isso não existe, né, na matriz africana. Então, como que isso é uma criação humana, né? E aí o julgamento de Lúcifer coloca, inclusive, o advogado de defesa do diabo é Deus, que sai de uma tela de LED, né, no romance, né, e na peça também,
para vir em defesa, né, de Lúcifer, já que Lúcifer também era uma criação dele. Então, assim, é um espetáculo que faz uso dessas metáforas, Deus e diabo, para discutir a nossa responsabilidade. Concluindo, né? Ocorre um acidente numa BR e a gente diz que aquela rua, que aquela BR é muito perigosa. A BR está parada. Né? A BR é uma massa de concreto que está parada. Então, não é a BR que é perigosa, entende? Então a gente sempre atribui, né, as nossas tragédias a terceiros, nunca nós mesmos, como também protagonistas delas. E Deus e o diabo, então, uma vez, inclusive, que você traz para esse universo essa tecnologia do controle, né, fala-se também da relação de poder de narrativa. Exatamente. Você atribui o bem ao mal. Porque o Lúcifer, ele aceita participar de um jogo. Porque essas três figuras religiosas que estão ali, elas estão preocupadas com o poder, porque elas partem do princípio de que as pessoas estão deixando de acreditar na existência do diabo. Se as pessoas deixarem de acreditar na existência do diabo, elas também deixariam de acreditar na existência de Deus. Deixando de acreditar na existência de Deus, o que essas grandes lideranças religiosas vão fazer? Né? A gente perde poder, que o que nos mantém no controle é justamente o medo das pessoas de serem punidas, o medo de ir para o inferno, né? O medo de receber um castigo divino. Então, se eu deixo de controlar as pessoas pelo medo, eu perco o poder. Medo é instrumento de poder. Então é muito interessante que as pessoas passem a vida inteira temendo algo que simplesmente não existe. Né? E o leitor fica à vontade, inclusive, né, para ele se identificar ali, né, com a sua, né, o seu recorte. Mas isso é um problema. Sabe por que é um problema? Porque tanto alguns depoimentos de pessoas que leram o livro, quanto de pessoas que assistiam a peça, elas saíram assim do teatro. Estou muito aborrecido. Eu falei, por quê? Porque eu estou saindo do teatro com pena do diabo. Então isso cria um desconforto, né? A pessoa termina de ler o romance, nossa, olha o que fizeram com Lúcifer na história. Né? Então isso é desconfortável. Desconfortável por você criar uma empatia por um personagem sobre o qual foi construída toda uma narrativa de culpa, de medo, de terror, né? E você se vê naquela situação, né, numa relação empática com ele. E olha o quanto isso nos ensina, né? Por que tantas vezes não temos empatia por figuras que são tão vilanizadas narrativamente, mais por interesses políticos e econômicos, do que da responsabilidade, né, que aquele sujeito realmente tem sobre aquilo de ruim que ocorre conosco. Né? Então, aproveitando isso aí, esse gancho, né, dessa vilania, a vilania num país conservador, onde pastores têm o controle da narrativa, hoje inclusive no campo da política, representado aí pela bancada evangélica, um país dividido, a questão da sexualidade e a questão da homossexualidade como um lugar de disputa de narrativa, de existência política, estética, né? Esse último trabalho seu, A Inocência dos Mortos, que é pela Patuá, né? Patuá que é a segunda obra. Lançado em 2024. Você empresta aqui para mostrar para quem vai nos assistir aí, né, no YouTube, tá? Pode mostrar aqui. E tá no podcast, tá todas as plataformas digitais. Depois coloca também aí no TikTok, fazendo aquela chamadazinha bacana, tá? A Inocência dos Mortos. Como trazer os mortos e essa inocência, esse recorte? Dentro desse recorte da sexualidade, que é uma questão muito central, né, aqui nesse romance, o narrador encontra um diário, né, de um amigo de infância que se chamava Gilberto, mas ele descobre que esse amigo tinha feito uma transição, né, de gênero e tinha passado a se chamar Esther. Então ele encontra o diário que esse amigo começou a escrever em 1985, quando ainda era um adolescente, e teria sido expulso de casa pelo pai por ser homossexual.
Então, devido a essa expulsão, ele vive uma série de adversidades, mas ele consegue, né, se alçar profissionalmente, passa por todo um processo de transição, só que esse amigo é assassinado. Então, por meio do diário, ele resolve investigar a morte do amigo, né, que já era amiga, né, Esther, para poder escrever o livro A Inocência dos Mortos. Né? Então, é um romance dentro do romance. E aí a gente vai se defrontar com uma série de questões que atravessam, né, diversas pessoas que vivem, né, uma sexualidade transgressora, que eu digo no sentido de não se enquadrar dentro de uma normatividade, né, ou dentro de uma heterossexualidade, seja o homossexual propriamente dito, a transexual ou transexual, as travestis, e aí todo o universo, por exemplo, de vivência de travestis do centro de Campos aparece aqui também por meio do Diário de Esther, porque ela divide kitnet, né, com uma travesti, né, que era uma travesti que se prostituía com ela. Então, assim, não só o diário, mas a escrita do próprio romance vai pensar a inocência dessa personagem, né, que morre não por algo que fez, mas única e exclusivamente por aquilo que se era. Né? Então é diferente, já morreu porque fez isso, morreu porque fez aquilo. Não, morreu porque era, né, era uma personalidade que destoava e que transgredia toda uma norma sexual que impera, principalmente em cidades conservadoras como Campos. Morre pela existência. Morre pela própria existência. Então, a inocência, né, quando a gente pergunta, né, quem é inocente de fato? Ninguém é inocente. Né? Mas quando se morre por aquilo que se é, né, então eu penso a inocência dos mortos a partir dessa perspectiva, né? Assim como quem sofre determinadas violências sociais pela cor da pele, né? Por ser negro. Hoje, politicamente, né, ou com os avanços, e tem muito para avançar ainda, né, essa questão da identidade, né, de gênero e toda essa questão, a palavra gay, ela aparece, né, ela está mais no cotidiano. Mas nos anos 80, não, né, o cotidiano não era essa palavra em si, né, mas era o viado, ou homossexual, ou a travesti. O que é ser, né, e você, como você faz essa imersão dos anos 80, como que é esse universo aí dos anos 80, numa cidade do interior, né, numa cidade conservadora, como todo o Brasil acho que, né, a narrativa ela representa muito isso aí, né, todos os lugares. Como é que é a vivência de alguém? É interessante porque toda vez que você vive num espaço, né, de repressão, você cria alguns núcleos de resistência. Então, havia nos anos 80 alguns bares, e até eu falo de um deles aqui, né, no romance, que era o Bar Vermelho, situado ali na Rua Oliveira Botelho, olha aí, gente, que era um ponto de resistência, era um bar que reuniam-se estudantes, artistas, jornalistas, intelectuais, travestis, marginais, gays, lésbicas. Então, era um espaço de vivência coletiva, de resistência política, de resistência cultural e marginal. Marginal justamente, né, por ser a margem, né? Então, assim, esses ambientes de resistência, né, os bares, alguns bares, havia bar, por exemplo, lá atrás do IEPAM, né, na Rua Branca, né, que era o Contatos 224, e a própria arte também era um ponto de encontro, porque a arte, ela te permite diferentes modos de ser, inclusive em termos de sexualidade. É uma arte transgressora? Não só. Acho que a arte em si, para mim, a arte é sempre transgressora. Sim. Mesmo aquela que não se propõe a ser, a arte é sempre uma atividade muito transgressora. Então, assim, eu, por exemplo, né, como um homem gay, né, um homossexual nos anos 80, mas que só muito tempo depois que a gente passa a se entender num sentido de ter maior liberdade para assumir isso publicamente, reivindicar esse lugar, esse espaço, inclusive profissionalmente, né? Agora, nos anos 80, a gente ficava muito limitado a esses espaços, né? A esses guetos. Hoje em dia não, hoje em dia está tudo mais. Você tem uma legislação
né, que te garante, por exemplo, uma vida civil, né, com direitos iguais, embora, né, a gente saiba que na prática nem sempre isso é exercido, mas nada disso existia nos anos 80. Os estudos de gênero, por exemplo, que hoje avançaram bastante, isso não existia nos anos 80, entende? Então, hoje é muito mais fácil, entre aspas, por exemplo, para a gente estar num programa institucional, né, como esse aqui, e podendo falar sobre isso, né? Nos anos 80 isso não existia, né? Não se tocava nesse tipo de assunto numa instituição de ensino, né? Embora todo mundo soubesse, né, quem era, quem não era, havia aqueles tititis de bastidores, né? Mas não se discutia institucionalmente ou publicamente, né, esse homossexualidade, ou gênero, ou até mesmo racismo. Então, assim, esses pontos de resistência, né, os bares e esses ambientes de arte, foram fundamentais para a minha constituição como sujeito, né, e até mesmo para adquirir uma leitura sobre a minha sexualidade mais desprovida, né, de certos preconceitos, né, ou estereótipos. A literatura, então, ela seria um dos meios que você tem para dizer tudo que você gostaria de dizer, porque na academia a gente tem os recortes, os cânones da ciência, mas uma vez que você trabalha com a literatura, com a poesia, ela te permite você trazer essa gama de observação desse cotidiano que se soma à sua vida com essas relações que perpassam pela cidade. Você, o Adriano, que foi o menino final dos anos 70, que vive sua juventude, se constrói nos anos 80, se afirma muito como profissional nos anos 90 e nos anos 2000, que você fala 2004, você se vê ali reconhecido como escritor. Então você entra nesse universo da literatura, você tem uma trajetória, inclusive, está em cartaz, né? O seu, agora... A adaptação do romance está em cartaz no Teatro de Bolso até domingo agora, né, às 20 horas, que é uma versão teatral, né, de A Inocência dos Mortos. Começamos a ensaiar paralelamente ao início do processo de edição do livro, né? Porque a literatura, assim como a arte, ela é também uma forma de investigação, né? A academia investiga, né, com métodos científicos. A literatura também investiga. E a literatura também tem os seus métodos. Né? A diferença, né, é que a literatura é um outro modo, né, de se dizer supostas verdades. Né? Eu digo que são supostas verdades porque tudo que passa pela escrita, né, seja ela científica ou não, tá? Desculpem-me, doutores e doutoras, mas por mais científico que seja o seu método, passou pela linguagem, está passível, sim, de certas subjetividades, embora a gente saiba que há o distanciamento, né? Mas o bacana... Tem escolha ali. Isso, tem escolha. Você escolhe um lugar, né? E um lado. Né? Um lugar não, você escolhe um lado. Agora, o barato da literatura é que ela permite que uma mesma história seja contada sob diferentes perspectivas. Então aqui você tem tanto a perspectiva, né, do Antônio Prustiano, que é o personagem que investiga a morte do amigo gay, né, da amiga trans, mas você tem também a perspectiva da pessoa que mata esse sujeito, né? Então a literatura, ela é investigativa por isso também. Ela permite que o leitor acesse o acontecimento sob uma gama de pontos de vista. E ela pode, sim, como leitora também, ao ler, assumir que ponto de vista, que perspectiva ela adota de leitura ou de interpretação. E Adriano, a sua literatura, né, seu trabalho, para além dessa temática, essa temática que a gente colocou aqui, ela também ela traz também um recorte, essa observação do cotidiano, do comportamento em si, da sociedade. Você consegue fazer esse termômetro aí, né, dentro dessa investigação, como que a cidade ela vive o seu cotidiano, para além dessas demandas, né, mas tem também o lado da família, né, tem o lado, esse universo conservador,
como que a literatura ela pode abrir caminhos para o leitor, né, através da obra, para a pessoa perceber a cidade, sobretudo Campo dos Goytacazes, que é muito seu universo de recorte, desse ufanismo, uma cidade que muito se olha, inclusive com políticas, com programas, e na imprensa a gente tem um poder de narrativa muito grande, a gente acompanha a imprensa, sempre com o pé no passado de uma cidade ficcional da Belle Époque. E a sua literatura ela vem exatamente trazendo esses encontros, desencontros, esse cotidiano, felicidade, decepção, morte, tragédia. Como é que... Fala um pouco disso aí, porque você percebe isso, você vive isso. Existe, sim, vários modos de um povo se autonarrar, né? Tem o Eduardo Lourenço, que é um historiador português, e diz que todo povo constrói uma autoimagem sobre si. E aí, pensando dois modos de se narrar o povo, né, entendendo o povo, né, nação, cidade, você tem um modo pedagógico e o performativo. Uhum. O pedagógico é quando você escolhe uma narrativa hegemônica sobre o povo. Então, se a gente pensar essa cidade da qual você acabou de falar, é a cidade retratada ali no nosso hino, né? Campos Formosa, intrépida Amazônia, olha que coisa bonita, né? Formosa, intrépida, né? Amazônia. Aí você tem a imagem da cidade personificada, né? Como guerreira, né? Num grande cavalo, né? No entanto, esse seria um modo pedagógico de narrar. No entanto, há um modo performativo. O modo performativo é narrar esse povo sob a perspectiva da margem. Narrar esse povo sob uma perspectiva não hegemônica. Para quem a cidade pode ser vista como formosa e intrépida? Não é com certeza para quem está desabrigado. Não é com certeza para quem mora embaixo do viaduto. Não há com certeza para quem trabalhou, né, debaixo de sol, né, para enriquecer os usineiros ao longo de décadas, né? Então, para essa gente, Campos e a Formosa, intrépida Amazônia, não foi. Então, assim, não se reconhece. Então, eu escolho narrar a cidade de modo performativo, porque eu escolho narrar a cidade a partir de uma narrativa não hegemônica, a partir de olhares não hegemônicos. Eu prefiro não ser pedagógico na hora de narrar a cidade, porque eu quero falar dela a partir também dos seus problemas e não apenas alimentando uma imagem. Você falou da Belle Époque, né? Eu vou até mais lá atrás, né? Uma cidade do tempo dos barões, das baronesas, né? Que a gente vive ainda esse imaginário, né? Sim. Dos grandes salões, da corte, da visita de Dom Pedro. Isso. Entende? Então, parece que a gente vive ainda no século XIX, o tempo áureo, né, do período colonial. Então, não é dessa cidade que eu falo em nenhuma das minhas obras, né? Invisíveis, né, que eu investigo a vida de pessoas em situação de rua e Invisíveis. Escrevo um livro de contos a partir da perspectiva de alguns desses personagens. Então, sob o olhar de quem eu estou falando de Campos, né? Eu não estou falando de Campos sob o olhar dos usineiros, sob o olhar dos barões, sob o olhar das grandes corporações econômicas. Eu estou falando de Campos sob o olhar desses sujeitos que estão à margem, né, de todas essas instituições. Os invisíveis. Nota-se que você não fala mesmo a partir do olhar, inclusive, que está no inconsciente campista e não é ofensa, né? É só uma observação para a gente ler. Eu me debrucei sobre os 8 volumes, os últimos são obituários, mas as obras de Alberto Lamego, e a gente nota que é uma referência no imaginário campista. Foi uma pessoa que produziu, né, documentos, produziu fontes ali no início, mas é esse olhar, inclusive, né, a partir de uma elite, e que está bem reproduzido, inclusive, nas obras, né? É preciso que a gente leia, conheça a história local, sim. Né? E maravilha. E a gente já está caminhando para o fim, né, desse bate-papo aqui com o escritor, poeta e professor também do IFE. Professor também na pós-graduação? Sim, na pós em Literatura e Memória.
na qual eu dou a disciplina de literatura e memória, né, especificamente. Maravilha, gente. Quem quiser, inclusive, né, depois procure acessar a página do IF, que está lá provavelmente, né, do programa, falando sobre entrada, sobre, né, o programa. E tem o Adriano, né, mas antes disso também, os seus livros estão disponíveis aí pela Amazon. Vocês já podem adquirir na Amazon esse último, né, por enquanto, né, só no site da editora, né, porque ele está em lançamento. Os demais, né, podem ser encontrados na Amazon e outros sites de venda, exceto o liquidificador, que está esgotado, né? Eu estou tentando a reedição, ele está tão esgotado que nem eu tenho. Depois que eu fui me dar conta que eu mesmo esqueci, nossa, foi, vendeu. E outro dia eu fui procurar um exemplar de liquidificador e vi que eu tinha me esquecido, né, de guardar um exemplar para mim. Mas esse retorno do está esgotado, os demais vocês podem adquirir na internet. A Inocência dos Mortos vai estar disponível também lá no Teatro de Bolso durante o espetáculo, até domingo. Sejam convidados, né, e convidadas para estarem lá conosco. Sinta-se provocado pela literatura de Adriano Moro, sinta-se provocado, você aluno do ensino médio, você mulher, você homem, você humano, entendeu? A ler, né, a conhecer, porque é uma literatura que te provoca, você se encontra, você se sente confrontado, inclusive, porque eu acho que esse é um dos papéis da literatura, né? E Adriano, tem um recorte, um pedacinho da Inocência dos Mortos, ou de uma outra obra sua, que você traria aqui para a gente estar fechando esse nosso bate-papo? Passou rápido, estamos chegando ao fim. Quanto tempo a gente tem? Tem 3? Já chegou nos 30 minutos? Gente, ao vivo é assim, tá? Passa rápido, né? Mas enquanto o Adriano ali, ele busca algo... Também se você quiser falar de cabeça, Adriano, se você quiser, o espaço aqui é bem formal. Como é um livro que, embora seja em prosa, eu trago aqui 2 fragmentos de poemas, né, que foram escritos por mim, né, mas que aparecem aqui como se tivessem sido escritos pelo próprio personagem, né, que é o Antônio Pruchiano. Tá? Eu boto aqui rapidinho aqui para que aí não atraso aí o tempo. Não, tranquilo. Do podcast. Inclusive, como a gente sabe que isso circula, né, pela internet, então quem não estiver por aqui, quem em São Paulo, por exemplo, a gente vai estar na Bienal de São Paulo, no estande da editora Patuá. Maravilha. Né, quando vai ser? Eu estarei entre os dias 6 e 9 de setembro. A Bienal vai até o dia 10 ou 13, se não me engano. Eu estarei entre os dias 6 e 9, autografando o livro no estande da editora, que é a editora que fez a publicação. Deixa eu ler um trecho de um poema, que é A Infância de Hamlet, que consta num dos capítulos, né, do livro, em que o personagem diz assim: ser ou não ser não é a questão, tem de ser. Entre nascer e morrer há um intervalo. Onde estão tuas brincadeiras agora, Yorick? Quando eu recordo que eu devo morrer, brinco para não ser só o crânio com saudade. Dada a visibilidade do primeiro, o segundo livro foi publicado por uma editora maior. Um romance político fruto de meu interesse por temas históricos, principalmente ligados ao período ditatorial no Brasil. O Filho do Torturador. Maravilha. Trecho aleatório, né? Trecho aleatório. E você, inclusive a questão acho que vai ficar para um outro episódio, essa questão também sobre percepção com relação à ditadura, sobre memória, porque o seu trabalho, ele trabalha muito com o resgate da memória, e eu acho importante que nós falemos num outro episódio. Eu quero tratar especificamente sobre isso, sobre esse resgate do efeito da ditadura sobre a nossa, né, geração, e que essa geração de agora, inclusive tem uma geração que
glamoriza a ditadura, né, precisa de conhecer de literatura, né, ou a partir da literatura, a literatura traz muito resgate, porque tem a história em si, né, que traz os seus recortes, né, mas a literatura ela permite você, né, deslizar mais com uma certa poesia no sentido mesmo, do estilo literário, falando assim. Então eu acho que o seu trabalho muito contribui nesse sentido também, mas a gente vai trazer isso no outro episódio, porque ficou muita coisa para se falar aqui, muita coisa que a gente podia conversar. Mas, amigo, eu quero te agradecer aí, tá? Eu te agradeço, pela sua obrigado. Boa vontade de estar conosco. Te desejo assim, todo sucesso, reconhecimento pelo seu trabalho, porque a gente precisa de muitas pessoas como você e que você possa inspirar homens negros, homens brancos, homens gays, homens e mulheres que gostem e que querem falar, que ficam calados. E o seu trabalho, ele provoca esse desejo de dizer sobre o cotidiano, porque às vezes as pessoas acham que fazer literatura tem que, né, a partir do clássico, mas o clássico também falava com a sua época, né? É o cotidiano de sua Exatamente. Época. Então acho que o seu trabalho, ele inspira muito isso aí, e precisa inclusive chegar nas escolas também, que é outro desafio, porque eu acho que a gente está precisando de leitores. Às vezes a escola cobra do leitor, mas falta estratégia de leitura. Mas vai ficar para um outro episódio, né? Que a gente fala sobre isso em educação, porque eu sei também que você tem, né, toda uma vivência no campo da educação, mas isso renderia um outro convite para você. Tudo bem, gente? Chegamos ao final do Cajogo. Tivemos aqui com o Adriano Moura, né, esse maravilhoso, né, assim, cara das artes, das letras, que começou ali se alfabetizando com os gravetos. Ali nos gravetos, deixaram de ser gravetos, você grafia, né, para ser palavras, né, você já escrevia no chão. E o melhor, né, cara, isso te abalou pela certeza que a sua mãe traz na memória, e lembre-se você, né, você ficou impactado quando ela falou você com gravetos, né. Eu acho fantástico isso estar no livro. Gente, tem que ler, tá bom? Chegamos ao fim, muito obrigado, até a próxima.